Dentro de um hospital, na maioria dos atendimentos, é necessário conseguir um acesso venoso rápido e eficiente. Pode ser uma simples coleta de sangue, uma hemodiálise ou até uma complexa cirurgia. Em todos estes procedimentos, acessar uma veia é a primeira tarefa do médico. A via endovenosa também é considerada a mais eficiente para a administração de drogas durante a reanimação cardiológica. Mas durante uma emergência, qual é a melhor solução para se garantir uma via venosa segura? No Medicina Brasil de hoje, nós vamos apresentar as principais técnicas para os acessos venosos periféricos e centrais. Você vai conhecer os vários tipos de cânulas utilizados durante uma punção. Quais são as veias mais adequadas para os acessos periféricos e central? E a correta manipulação dos catéteres. E ainda, os acessos venosos indiretos recomendados nas emergências. O Medicina Brasil está começando. Existem dois tipos de acessos venosos, o periférico e o central. O primeiro é realizado através de veias superficiais e menos calibrosas. Já o acesso central é mais complexo e atinge veias que não são visíveis. Durante a reanimação de um paciente, é essencial obter uma via de acesso à circulação sanguínea venosa. Os principais objetivos desta punção são a administração de drogas e fluidos parenterais, a obtenção de amostras de sangue para análise laboratorial, a monitoração fisiológica por meio de catéteres e a introdução de marca-passos externos. O acesso das veias periféricas é mais rápido e é recomendável principalmente para a coleta de material e administração de volume, mas não deve ser mantido por mais de 3 dias numa mesma posição. O acesso central, que é mais complexo, permite a monitoração, a introdução de marca-passo externo, a administração de drogas vasoativas, a nutrição parenteral e hemodiálise de urgência. Existem 5 principais tipos de cânulas utilizadas nos acessos venosos. O conhecimento preciso do material é fundamental para o médico decidir que tipo de punção vai realizar. Nós temos aqui então os modelos mais comuns de agulhas e catéteres utilizados para os acessos venosos. O modelo mais simples é a agulha metálica em si. A agulha metálica normalmente é utilizada para a colheita de amostras de sangue. O outro tipo de agulha metálica que nós temos disponível é a agulha tipo asa de borboleta. A asa de borboleta facilita muito a fixação da agulha à pele do paciente e a administração do medicamento é feita através do cano plástico flexível. Normalmente esse tipo de acesso é realizado quando precisamos administrar algum tipo de medicamento e o catéter não vai ser necessário ficar fixo ao paciente por vários dias. Quando o acesso deve ser mais permanente, o que se utiliza normalmente são os catéteres de plástico que são vestidos sobre as agulhas metálicas. A vantagem desse tipo de acesso é que o catéter plástico é muito maleável e nós não corremos o risco de perfuração da veia ou então de deslocamento do catéter pelo movimento do paciente. Um tipo de catéter muito utilizado aqui no Brasil é o que nós conhecemos como intracate, que é basicamente um catéter plástico introduzido por dentro de uma agulha metálica de calibre bem grande. Nós temos aqui então o catéter plástico sendo introduzido por dentro da agulha metálica. E a técnica mais sofisticada de acesso venoso é através da técnica de Seldinger, em que nós fazemos a punção com a agulha metálica, introduzimos o fio-guia por dentro da agulha metálica e depois substituímos a agulha metálica por um catéter plástico de calibre grande. Eu coloquei propositadamente aqui na mesa catéteres plásticos de calibre 18G, que é esse catéter plástico sobre agulha e este catéter plástico por dentro de agulha. Para nós vermos bem nitidamente a diferença entre o calibre da agulha necessário para a introdução de 2 catéteres com o mesmo diâmetro externo. Veja que quando nós precisamos passar um catéter plástico por dentro da agulha, a agulha que realizará a punção
deve ter um calibre bem maior do que o catéter para permitir a passagem do catéter. Isso faz com que a punção da veia seja feita com uma agulha 14G para a introdução de um catéter 18G. Isso acarreta em duas consequências que não são ideais. A primeira é que o orifício criado na veia é maior do que o orifício do catéter, não havendo, portanto, uma vedação mecânica entre a parede da veia e o catéter. E o segundo inconveniente é que o risco da punção com uma agulha 14 é bem maior do que o risco da punção com uma agulha menor do que 18G. E, portanto, a punção com essa agulha é mais segura do que com a agulha grossa. Quando nós utilizamos a técnica de Seldinger, nós fazemos a punção com uma agulha 18G e substituímos essa agulha 18G por catéteres de calibres muito grandes, sem o risco, então, da punção com a agulha grossa. Nós podemos notar aqui um introdutor 8,5F, que vai ser introduzido pelo orifício realizado por uma agulha 18G, enquanto que, neste caso, nós fizemos uma punção com uma agulha 14G e conseguimos introduzir um catéter apenas 18G. Bom, nós vamos demonstrar, através desse modelo plástico, a diferença da técnica de punção dos três tipos de catéteres. Inicialmente vamos mostrar o catéter de plástico sobre a agulha. Como é feita então a punção? Introduz-se o conjunto agulha mais catéter plástico dentro do vaso, horizontaliza-se e então, sem puxar a agulha metálica, realiza-se a introdução do catéter plástico. Após o catéter em posição, retira-se a agulha metálica. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte: a ponta da agulha metálica, ela passa alguns milímetros à extremidade do plástico do catéter. Isso tem uma importância prática muito grande, porque quando se realiza a punção da veia, assim que o bisel da agulha metálica entra dentro da veia, já existe o refluxo de sangue. No entanto, é muito importante que se reintroduza alguns milímetros a mais o conjunto dentro do vaso, para que a parte plástica do catéter também entre dentro da veia. Caso contrário, quando se tenta retirar o plástico da agulha metálica, o plástico não estando dentro da luz do vaso, leva à perda da punção do vaso. Em seguida vamos mostrar como é o princípio da punção com o catéter que vai por dentro da agulha metálica. Nós realizamos a punção com a agulha metálica. É feita então a desconexão da agulha da seringa. E por dentro da agulha, nós realizamos a passagem do catéter. Após o catéter introduzido, retira-se a agulha e coloca-se então o protetor de plástico, que evita que a agulha metálica seccione o catéter durante a sua colocação, a sua permanência no paciente. E por último, então, vamos demonstrar como é a técnica utilizando-se o fio guia. Realiza-se a punção da veia. Em seguida, por dentro da agulha metálica, nós colocamos o fio guia. Que passa então para dentro da luz do vaso. Retira-se a agulha metálica e por sobre a agulha metálica introduz-se então o catéter de grosso calibre. Por sobre o guia é utilizado como o caminho para a colocação do catéter de grosso calibre.
Nesse catéter nós estamos enxergando a porção azul clara, que nós chamamos de dilatador. Ele faz com que o orifício da veia, que era do calibre da agulha metálica, alcance o diâmetro do catéter plástico a ser colocado. E o conjunto é colocado como um todo dentro do vaso. Pode ver que para a abertura há necessidade de ser feita força para que o orifício da veia alcance o tamanho do catéter a ser colocado. É muito importante notar também que o tempo todo o fio-guia deve estar visível atrás do catéter plástico, pois se isso não ocorre, o que pode acontecer é que o fio-guia fica perdido dentro da circulação e nós não conseguimos mais retirar o fio-guia de dentro do conjunto ao término do procedimento. Uma vez o catéter em posição, retira-se o dilatador e permanece então o introdutor de calibre grosso dentro do vaso. Um detalhe importante que nós temos que lembrar quando vamos manipular o fio-guia é que a manipulação do fio-guia com muita frequência leva a esbarrar o fio-guia não apenas no braço do operador, como no vestimento do operador. De maneira que é muito importante, quando vai se colocar o acesso venoso através da técnica de Seldinger, que o operador esteja paramentado com avental estéreo e o paciente totalmente recoberto também com campos estéreis. Antes de realizar uma punção, o médico deve também analisar a anatomia do paciente para decidir qual veia deve ser acessada. Nós vamos abordar rapidamente a anatomia das veias superficiais e posteriormente a anatomia das veias profundas. Em relação aos membros superiores, a excelente alternativa de acesso venoso são as veias do dorso da mão, que se prestam muito bem à colocação de catéteres sobre a agulha. Do dorso da mão partem então, no antebraço, a veia cefálica do antebraço, que irá se continuar posteriormente com a veia cefálica na face lateral do braço, e a veia basílica do antebraço, que irá posteriormente se continuar como a veia basílica do braço. Existe ainda no antebraço a veia mediana, que se une à veia cefálica e se une à veia basílica através desse Y na prega do cotovelo, que é uma excelente região também para o acesso venoso periférico. Nos membros inferiores, a veia mais utilizada é a veia safena interna. A veia safena interna inicia-se na parte anterior do maléolo interno, corre pela parte medial da perna, passando por trás do côndilo medial do fêmur e vai então desembocar na veia femoral comum, junto à região inguinal, onde ela recebe diversos ramos e é conhecida essa região como a crosta da safena. Vamos ver agora um pouco da anatomia das veias profundas que dão acesso à veia cava superior. A veia jugular interna, ela se inicia junto ao forame jugular na base do crânio e tem um trajeto de medial para lateral até se encontrar com a veia subclávia, formando então o tronco bracocefálico direito. Do lado esquerdo a mesma coisa, a jugular se encontra com a subclávia, formando o tronco bracocefálico esquerdo, e a união dos dois troncos bracocefálicos leva então à formação da veia cava superior. Se nós formos tomar parâmetros anatômicos como referência para as punções, nós vamos ver que a veia jugular interna ela é medial ao músculo esternocleidomastoideu, na sua porção superior e média. E ela se situa atrás do triângulo formado pela cabeça external e pela cabeça clavicular do músculo esternocleido, na sua porção inferior, tendo então um trajeto bem em direção lateral, se comparado à artéria carótida, que tem um trajeto medial nessa posição. A junção da veia subclávia com a veia jugular interna se faz logo atrás da cabeça da clavícula. A união entre o tronco bracocefálico esquerdo e o tronco bracocefálico direito se faz atrás do corpo do externo, e a veia cava superior, que é o local ideal de se colocar a ponta dos catéteres centrais, está situada logo atrás do manúbrio external, onde existe a junção entre o corpo do externo e o manúbrio.
que nós chamamos de ângulo de Louis. Se nós formos olhar com mais detalhe essa região onde existe a união da veia jugular com a veia subclávia, nós vamos notar o seguinte: a veia subclávia, ela se situa por cima da primeira costela e ela passa na frente do músculo escaleno anterior. Portanto, ela passa separada da artéria subclávia, que se situa atrás do músculo escaleno anterior. Nessa região, a veia subclávia apresenta diversos ligamentos fibrosos que a ligam tanto à clavícula quanto à musculatura nessa região, de maneira que a veia subclávia dificilmente se colaba, mesmo em situações de baixo volume circulante. Diferentemente, a veia jugular interna, se o indivíduo estiver em posição ortostática ou se estiver com uma volemia baixa, a veia jugular interna praticamente se torna virtual, com uma luz interna muito pequena e de difícil acesso para punções. Nesse segmento inferior da veia jugular interna, ela está atrás desse triângulo formado pela cabeça clavicular e pela cabeça external do músculo esternocleido. E o acesso à veia jugular, então, nessa região baixa, é feito puncionando-se o ápice desse triângulo e apontando para o mamilo do mesmo lado em uma direção lateral. A seguir, você vai ver como devem ser realizados os acessos periféricos e centrais. Nós voltamos no minuto. O acesso periférico é considerado a forma mais simples de se puncionar uma veia. Ele pode ser realizado tanto por médicos quanto por enfermeiros. Agora vamos demonstrar a técnica de punção venosa periférica utilizando o catéter sobre a agulha. Inicialmente a gente carroteia o membro superior, no caso aqui, acima do local a ser puncionado. É feita a asepsia da pele na região onde vai puncionar a veia, que pode ser tanto no dorso da mão quanto na fossa cubital. Aqui então vamos fazer na fossa cubital. Com o bisel da agulha voltado para cima, pode fechar a mão. Nós introduzimos a agulha em ângulo com a pele até puncionar a veia. Uma vez puncionada a veia, nós progredimos ela 1 a 2 milímetros, quer dizer, o catéter mais a agulha, isso para ter a certeza que o bisel, o catéter de plástico já ultrapassou a perfuração feita pela agulha na veia. Nesse ponto, então, nós deslizamos o catéter para dentro da veia. Soltamos o garrote e comprimimos acima da veia para o sangue não retornar. Conectado, então, o soro. Aqui tem, viu? E o catéter, então, fixado. Ao contrário do periférico, o acesso central é considerado complexo e deve ser realizado apenas por médicos experientes. A principal dificuldade é que a veia que será puncionada não é visível e é muito calibrosa. As veias centrais, diferentes das veias periféricas, elas não são visíveis. E a punção dessas veias se faz baseando-se em parâmetros anatômicos já bem conhecidos. Nós vamos inicialmente considerar a veia jugular interna. Se nós observarmos o pescoço de um paciente, nós vamos ver que entre a mastoide e a região da fúrcula external existe um músculo longo denominado músculo esternocleidomastoideu.
Esse músculo é o parâmetro básico que nós utilizamos para a punção da veia jugular interna. A veia jugular interna, no terço superior, ela se encontra medial ao músculo, no terço médio se encontra imediatamente atrás do músculo e no terço inferior ela se encontra no triângulo formado pela inserção do músculo, as duas cabeças do músculo, no externo e na clavícula. Então, como nós utilizamos o parâmetro? Para a punção da veia jugular interna no seu terço médio, o que nós chamamos de acesso anterior ao músculo externo nucleidomastoideu, nós utilizamos a punção no bordo anterior do músculo. Para o acesso posterior ao músculo, nós utilizamos a punção logo após o cruzamento da veia jugular externa por cima do músculo externo nucleidomastoideu. E na sua punção mais baixa, nós utilizamos o ápice do triângulo formado pela inserção no externo e a inserção na clavícula do músculo. A veia subclávia, por sua vez, é uma veia que é a continuidade da veia axilar que vem do braço e ela, ao cruzar por baixo da clavícula, passa a se chamar subclávia. E é uma veia que nós não temos nenhum tipo de visualização da veia. E nós utilizamos como parâmetro para a sua punção a clavícula e a fúrcula external. As veias centrais, a punção de veias centrais, tem alguns riscos associados a essa punção devido à proximidade dessas veias com outras estruturas muito importantes, como, por exemplo, a artéria carótida, o nervo frênico, a traqueia, o nervo vago, o nervo recorrente. E, então, a punção dessa veia, ou dessas veias centrais, quando realizada com a técnica não adequada, envolve uma série de riscos. Talvez o risco mais frequente, mais comum, é quando nós puncionamos a veia e não temos sucesso na cateterização. Isso, via de regra, resulta num hematoma. Outra complicação dessa técnica é quando nós realmente não conseguimos cateterizar. Isso é muito comum quando o indivíduo está hipovolêmico. A veia jugular interna, no indivíduo que está com a volemia baixa, ela se torna muito pequena, praticamente murcha, e a cateterização da veia fica muito difícil. Nesses casos, é preferível a cateterização da veia subclávia, porque como ela tem aderência junto à clavícula e à musculatura na região da primeira costela, essa veia se colaba com mais dificuldade em pacientes hipovolêmicos. Outro risco que nós temos é a punção da pleura. Toda vez que nós estamos tentando, e principalmente na técnica da subclávia, a punção da veia e a agulha se dirige posteriormente, em vez de se dirigir anteriormente, nós corremos o risco da punção da pleura no ápice do pulmão, levando a um pneumotórax. Uma outra complicação que é comum na punção das veias centrais é a punção inadvertida das artérias. As artérias correm paralelamente às veias e se nós desviarmos a agulha a poucos milímetros da direção da veia, nós podemos puncionar a artéria. A punção puramente simples da artéria não acarreta grandes consequências se nós comprimirmos por tempo adequado a punção da artéria. No entanto, uma punção arterial que lacere a sua parede pode acarretar grandes hematomas com compressão da via aérea superior e causar uma situação de emergência de obstrução de via aérea superior. Outras estruturas que podem ser puncionadas levando a complicações são os nervos. Nós podemos ter paralisia do diafragma por lesão do nervo frênico, podemos ter rouquidão por anestesia ou por punção do nervo recorrente, nós podemos ter punção do nervo vago inadvertidamente também. Complicações imediatas, outra complicação imediata que existe é quando nós colocamos o catéter e o catéter não vai em direção à veia cava superior. Ele, por exemplo, na punção da jugular, o catéter pode se desviar em direção à subclávia. Na punção da subclávia, ele pode se desviar em direção à jugular. O catéter pode entrar na veia torácica anterior. Então, existem uma série de caminhos errados que o catéter pode realizar quando da sua introdução dentro da veia. Se nós pensarmos nas complicações tardias,
uma das complicações tardias principais é a lesão das válvulas cardíacas ou a lesão da própria musculatura do coração se o catéter estiver mal posicionado. Portanto, é muito importante fazer com que a ponta do catéter se situe na veia cava superior e não dentro das câmaras cardíacas. Outra complicação possível é a formação de um pseudoaneurisma ou de uma fístula arteriovenosa quando ocorre a punção da artéria e da veia simultaneamente, ou então uma lesão arterial. Também pode ocorrer, no caso da punção da veia subclávia, osteomielite da clavícula, quando nós, na tentativa da punção da veia, lesamos o periósteo da clavícula com uma agulha contaminada. Nós vamos agora demonstrar de uma forma simples como que nós realizamos a técnica e, como a título de demonstração, nós não vamos realmente realizar a punção, porque toda punção existe um risco considerável e nós não vamos submeter o nosso voluntário a esses riscos. O que nós fazemos normalmente, nós colocamos uma toalha por baixo da região direita do paciente, porque toda punção de veia central, normalmente existe um extravasamento de sangue durante a punção e isso resulta em sujar a cama e a roupa do paciente. Para a punção da veia jugular interna, nós sempre rodamos a cabeça do paciente para o lado contralateral. Um ponto muito importante na punção é que nós tenhamos a veia jugular interna bem cheia para a punção. Para que a veia jugular fique completamente preenchida por sangue, no máximo do seu volume, o paciente deve ser colocado em posição de Trendelenburg. A posição de Trendelenburg tem outra grande vantagem. Ela impede a entrada de ar durante a punção ou caso ocorra a desconexão do catéter durante os procedimentos, evitando assim a embolia gasosa que pode ser fatal para o paciente. Bom, nós precisamos lembrar que a punção das veias centrais é um procedimento em que nós colocamos um catéter junto ao coração e, portanto, a técnica ascética é fundamental. Nós recomendamos de rotina a utilização de avental estéril, máscara, gorro e luvas estéreis. Nós realizamos então a antisepsia da parte anterior do tórax, do lado do pescoço que será puncionado e da face desde o mento, passando pelo ramo da mandíbula até atrás da orelha e até a região mais baixa do pescoço. Essa ampla área de antisepsia garante que nós tenhamos acesso a todas as técnicas de punção das veias centrais tributárias da veia cava superior por uma única abordagem. Em seguida, recobrimos o paciente com campos estéreis. Sempre explicando para o paciente que é necessário que ele fique recoberto pelos campos até o final do procedimento. A seguida, nós precisamos escolher a veia a ser puncionada. Na nossa experiência, nós damos preferência à veia jugular interna pelo acesso médio, ou seja, o acesso realizado entre as duas cabeças do músculo esternocleidomastoideu. Esse acesso tem algumas vantagens. A principal vantagem é que nessa posição a veia jugular interna é muito superficial. Ela encontra-se aproximadamente 1 centímetro da pele. A outra grande vantagem é que nesta área a veia jugular interna está bem afastada da artéria carótida, de maneira que o risco da punção da carótida é menor. E não existe nenhuma estrutura anatômica entre a veia jugular interna e a pele, de maneira que a lesão de outras estruturas anatômicas também é muito difícil.
Outra vantagem da veia jugular interna é que ela praticamente é uma linha reta em direção ao coração direito, de maneira que, uma vez puncionada a veia, existe muito pouco problema de mau posicionamento do catéter. O catéter quase que naturalmente flui para dentro das câmaras cardíacas. Para nós localizarmos o triângulo formado pelas duas cabeças do músculo esternocleidomastoideu, a maneira mais fácil é localizar a cabeça que se dirige em relação ao externo, porque essa cabeça ela é tendinosa e é muito facilmente palpável. Imediatamente lateral, nós caímos num oco, numa região vazia, que corresponde a esse triângulo. E então, mais lateralmente, nós temos a cabeça clavicular, que é uma cabeça achatada e larga. O ápice desse triângulo constitui o ponto onde nós vamos fazer a punção da pele. A agulha deve ser direcionada para o mamilo do mesmo lado, porque, como nós vimos anteriormente, a veia jugular interna tem um trajeto de medial para lateral no pescoço, à medida que ela percorre da base do crânio para a base do pescoço. A punção é realizada com a agulha a 45 graus em direção à pele e em direção ao mamilo. E a veia jugular interna situa-se aproximadamente 1 centímetro a 1,5 cm abaixo da pele. Como é realizada a sequência da punção? Nós inicialmente realizamos a anestesia da pele, um botão de anestésico na pele onde vai ser realizada a punção com uma agulha fina. E essa mesma agulha utilizada para a anestesia é utilizada como uma sonda que localiza a veia jugular interna e localiza principalmente a profundidade em que essa agulha foi introduzida para a localização da veia, de maneira a guiar, quando a punção com a agulha 14G for realizada, não somente a direção, mas a profundidade da punção. Então, realiza-se a troca da agulha que foi usada para anestesia pela agulha 14G e realiza-se a punção no mesmo ângulo, na mesma direção que a agulha da anestesia foi utilizada para sondar a veia. É importante notar que a punção deve ser feita com aspiração contínua da seringa, de maneira que assim que se introduz a agulha na veia, existe o retorno do sangue e evita-se dessa maneira a transfixação da veia. Caso se chegue na profundidade esperada e a veia não foi puncionada, não se deve introduzir a agulha totalmente dentro do paciente, mas deve-se retornar lentamente a agulha, que subitamente pode aparecer sangue dentro da seringa, mostrando que o bisel da agulha já se encontra dentro do vaso. Uma vez que nós estamos com a veia puncionada, nós então precisamos desconectar a seringa para a passagem do catéter. Nesse processo auxilia muito se nós tivermos o bisel da agulha voltado para a marcação da seringa, porque nós sabemos que se nós voltarmos o bisel da agulha para o lado interno, nós vamos ter menor chance de progressão do catéter em direção à veia subclávia. A desconexão é feita segurando-se a agulha entre o polegar e o terceiro dedo, e assim que desconectada a seringa, oclui-se o orifício da agulha com o segundo dedo. Qual a vantagem dessa técnica? A vantagem dessa técnica é que nós não permitimos a entrada de ar pela agulha, caso a pressão venosa central seja negativa, e a outra grande vantagem é que não existe perda de sangue para o lençol, para o corpo do paciente durante o procedimento. Procede-se então à introdução do catéter de plástico por dentro da agulha. A progressão do catéter deve ser realizada com apenas 2 dedos, empurrando o catéter, de maneira que a progressão seja suave e sem nenhum obstáculo. Caso ocorra dificuldade na progressão do catéter, ele nunca deve ser forçado. E o que é muito importante, o catéter não pode ser tracionado de volta por dentro da agulha metálica, devido ao risco de secção do catéter na ponta da agulha e embolia de um fragmento do catéter para dentro da circulação. Nós podemos demonstrar a secção do catéter através dessa imagem. Se o catéter progredir livremente, não há nenhum problema. No entanto, se o catéter encontrar uma obstrução e dobrar, o que acontece quando nós fazemos uma tração inadvertida de volta
e tentamos tracionar o catéter de volta, é que o catéter se secciona dentro do paciente, resultando então numa embolia de fragmento de catéter dentro do paciente, que exige uma correção cirúrgica ou um procedimento, um cateterismo complexo para a retirada desse fragmento. No próximo bloco, você vai conhecer outras técnicas para o acesso venoso central. É um minuto só. Veja agora as outras técnicas utilizadas para se conseguir um acesso venoso central da veia jugular interna e da veia subclave. As outras alternativas de acesso à veia jugular interna são pelo acesso anterior ao músculo, em que nós pegamos o ponto médio do músculo entre a mastoide e o externo e puncionamos imediatamente no bordo anterior, tomando cuidado de palpar o pulso da artéria carótida e fazendo a punção imediatamente lateral em direção ao mamilo do mesmo lado. E o acesso posterior ao músculo externo cleidomastoideu, em que nós pegamos o ponto em que a veia jugular externa cruza o músculo, que nós podemos ver aqui, o cruzamento da veia. A punção é feita imediatamente no ponto de acima do ponto de cruzamento da veia com o músculo, nesse ângulo, em direção à fúrcula external. Esse acesso à veia jugular interna se encontra longe do local de punção, de maneira que a agulha quase que tem que ser introduzida totalmente dentro da pele para que a veia seja alcançada. Para o acesso à veia subclávia, nós temos duas técnicas. A primeira técnica é o acesso infraclavicular. Para o acesso infraclavicular, nós dividimos a clavícula em 3 segmentos. E nós realizamos a punção 1 centímetro abaixo da transição entre o terço médio e o terço medial da clavícula. Então a punção é realizada nesse ponto, a agulha é voltada anteriormente em direção à fúrcula external. E o acesso supraclavicular, em que nós palpamos a cabeça clavicular, o espaço entre as duas cabeças do esternocleido e a cabeça clavicular do esternocleido. Nesse ângulo formado entre a cabeça clavicular e a clavícula é que é realizada a punção, apontando-se para a região do ângulo de Louis, que é a transição entre o manúbrio e o corpo do externo. Nós vamos utilizar esse modelo basicamente para demonstrar a importância da posição de Trendelenburg na punção da veia jugular interna. A veia jugular interna se comporta como esse dreno de Penrose. E na posição ortostática, com a cabeça para cima, a veia não está completamente preenchida de sangue e o seu volume varia com os movimentos respiratórios. E nós podemos observar que a veia fica com um perfil não totalmente cheio, não completamente redondo, porque ela justamente não está com o seu volume completamente completo. Quando nós colocamos o paciente em Trendelenburg, com elevação dos membros inferiores, o que acontece é uma diminuição do retorno venoso da cabeça para o tórax. E a veia jugular interna se torna então completamente cheia de sangue e com seu perfil completamente redondo, mostrando então a importância da posição de Trendelenburg para a punção bem-sucedida da veia jugular interna. Nós vamos também utilizar esse modelo para demonstrar a importância do catéter colocado por fora da agulha e do catéter colocado por dentro da agulha na vedação mecânica do procedimento. Aqui temos então a agulha do intracate, nós vamos realizar a punção do dreno de Penrose com aspiração do líquido. Vamos realizar então, com a técnica já descrita, a desconexão da seringa e a oclusão do orifício da agulha com o dedo para não deixar ocorrer o extravasamento de sangue de dentro do paciente. Realizamos então a introdução do intracate por dentro da agulha metálica e a retirada da agulha.
Veja que existe um vazamento de soro em torno do catéter, que é necessário que essa vedação seja realizada pela coagulação sanguínea. Se nós, no entanto, utilizarmos um catéter de plástico sobre agulha, o que nós vamos ter é uma perfeita vedação do plástico em torno do orifício de introdução. Veja que não existe perda de volume de soro por volta do orifício de entrada, enquanto que no intracate há essa perda de volume. Nos casos de trauma e reanimação cardíaca, uma outra opção de acesso venoso é através da veia femoral. Durante a reanimação cardiorrespiratória, uma boa alternativa de via de acesso venoso é a veia femoral. A veia femoral é uma veia de grosso calibre que se presta à administração de drogas vasoativas e ela não interfere com as manobras de compressão torácica e ventilação do paciente. Durante a compressão torácica, nós podemos sentir o pulso da artéria femoral e a veia femoral situa-se imediatamente medial ao pulso da artéria. Funciona-se então até bater no ligamento, no ramo púbico do osso da bacia e depois, aspirando continuamente, volta-se a agulha lentamente até vir o retorno de sangue dentro da seringa. Horizontaliza-se então a agulha e, desconectando-se a seringa, introduz-se o catéter por dentro da agulha. Quando o médico não consegue puncionar uma veia, ele pode recorrer a outras duas técnicas que permitem um acesso indireto: a injeção endotraqueal ou através de uma punção intraóssea. Estando o paciente entubado e não havendo outro acesso venoso disponível, nós podemos utilizar a via endotraqueal para a administração de drogas. Nesta situação, nós previamente diluímos a droga que vai ser utilizada e por via endotraqueal nós podemos usar drogas como, por exemplo, a adrenalina, a lidocaína, a atropina, que são muito utilizados em reanimação cardiorrespiratória. Nós diluímos previamente essa droga em 10 cc de solução salina, quer dizer, cloreto de sódio a 0,9%, e passamos através do tubo traqueal um catéter, e esse catéter é passado profundamente na via aérea do paciente, de modo a droga poder atingir as porções mais baixas do pulmão. E através desse catéter, nós injetamos então essa droga diluída para 10 ml. Então a droga é injetada e em seguida introduzimos outra quantidade de solução salina para ajudar a forçar essa droga a chegar às porções mais baixas do pulmão. Retiramos o catéter e ventilamos por algumas vezes o pulmão do paciente para contribuir, para ajudar na dispersão dessa droga, favorecendo a absorção através dos alvéolos, que em última análise chegará a droga então à circulação do paciente. Em caso de reanimação pediátrica, uma alternativa que nós temos à via de acesso venoso é o uso da via intraóssea. A via intraóssea se comporta praticamente como uma via endovenosa. Drogas vasoativas administradas dentro da medula óssea são prontamente absorvidas e carregadas para o sistema venoso central. A punção intraóssea em criança é realizada na face anterior da tíbia, numa distância que varia de 1 a 3 centímetros abaixo da tuberosidade tibial. A agulha é voltada distalmente de maneira a evitar a placa de crescimento óssea. A punção é realizada e quando nós vencemos a resistência da cortical do osso, nós sabemos que nós entramos na cavidade da medula óssea. Essa posição também pode ser confirmada pela firme manutenção da posição da agulha, pela capacidade de aspirarmos a medula óssea, que é semelhante a sangue, e pela facilidade de infusão de líquidos endovenosos com mínimo extravasamento do líquido no subcutâneo.
É importante frisar que nós podemos praticamente administrar qualquer tipo de droga endovenosa, inclusive reposição de volume, através de agulhas colocadas no espaço medular. Isso se torna uma importante alternativa de acesso venoso para crianças que estão em situações de emergência. A punção pela agulha, utilizando o espaço intraósseo, não deve ser mantida por período de tempo prolongado devido ao risco de infecção. E assim que um acesso venoso é estabelecido, ela deve ser retirada. O objetivo desse programa foi de mostrar aos colegas das várias opções que existem para o acesso venosos de uma forma ou de outra, seja em emergências ou em pacientes críticos. Essas técnicas já estão bem estabelecidas e são maneiras de conseguir, de uma forma ou de outra, um acesso às vias venosas, tanto para a reposição de volume para drogas, e, portanto, não há razão para demora em qualquer situação, tendo disponível.